Consigo estar aqui. Pedro Santana Lopes, boa noite. Olá, boa noite. É sempre um prazer estar aqui consigo. Igualmente. Então hoje começamos pelos líderes que o PSD já E teve ao longo parabéns destes por aquele 40 anos. prémio, Muito daquela obrigado. reportagem sobre Alcoitão, pessoalmente aqui em direto. E parabéns também pelas suas palavras e pelo apoio que deu, porque as pessoas de Alcoitão, pela maneira como nos deixaram trabalhar, também foram importantes para amor de isso. Deus. E as pessoas de Alcoitão é que merecem os prémios todos. Exatamente, isso é São que de é. facto fantásticas, todas elas. Então, em 40 anos de história, o PSD teve 17 líderes Uma grande diferença para os outros comparados com os partidos. outros, não é? O PS teve 7. O CDS 6, o PCP 3. O que é que isto é bom ou mau? Por um lado é bom, é sinal de vitalidade, mas eu diria que é uma vitalidade um bocadinho, não vou dizer exagerada, mas são nervos a mais. Ou seja, o PPD e o PSD têm 17 líderes nestes 40 anos de democracia e, portanto, enquanto os outros, de facto, têm menos de metade, ou 4 vezes menos, ou 3 vezes menos. Desde Sá Carneiro, Balsemão, Nuno Rodrigues Santos, Mota Pinto, que ali estão a passar, Cavaco Silva, Durão Barroso, Rui Machete, Emílio Guerreiro, Marcos Mendes, eu próprio, Luís Filipe Menezes, quer dizer, é uma sucessão. O PCP teve Álvaro Cunhal, Carlos Carvalhas e tem Jerónimo de Sousa. O CDS, Diogo Freires do Amaral, Lucas Pires, Adriano Moreira, Manuel Monteiro, Ribeiro Castro, Paulo Portas. O PS, Mário Soares, António Guterres, Jorge Sampaio, Vítor Constâncio, Sócrates, António José Seguro. Quer dizer, é uma enormíssima diferença. É um sinal de uma grande instabilidade também dentro do PPD-PSD. Ao mesmo tempo é um sinal, como dizia Sá Carneiro, talvez seja o partido onde há mais semelhanças com a própria idiosincrasia do sistema político português. Sá Carneiro dizia, é o partido mais português de Portugal. Isso talvez seja, com o devido respeito, por Sá Carneiro, um pouco pretencioso, todos são portugueses, mas porquê? Eu estou a dizer isto porquê? Porque Portugal também tem muitos governos, tem muito mais governos em média, em termos relativos, do que os outros países. Enquanto Espanha, nestes 40 anos, teve 5 primeiros-ministros, nós também já vamos em 14 primeiros-ministros. Portanto, nesse sentido é que eu digo que o PPD-PSD é um bocadinho como Portugal, porque está a haver 17, enquanto o PCP teve 3. Quer dizer, renovar é sempre bom. Pode ser um sinal de vitalidade, não é? É, mas renovar demais, está a ver, isto há um líder, um bocadinho menos do que um líder por cada 2 anos. Acho que é excessivo, mas é bom sublinhar que Pedro Passos Coelho fez 3 anos como líder, julgo que agora em março, e está a caminho de se tornar, depois de Cavaco Silva e de Durão Barroso, o líder com mais tempo de funções como presidente do PSD. Mas há aqui uma característica do Partido Social Democrata, que, do PPD, do PSD, quando um líder novo assume o poder, há uma parte da oposição interna que não cessa. Quase que não há estado de graça em alguns E líderes, mesmo no não é? poder. Mesmo quando o partido está no poder. O líder chega ao poder, bem, se está na oposição, tem a vida feita no inferno. Se vai para o poder, há uma parte que nunca se revê, é muito difícil. Só com Cavaco Silva, e mesmo aí houve sempre alguns pequenos setores de crítica interna. Isso também faz parte do código genético do partido? Faz parte. Desde que o PPD-PSD existe, teve sempre a convulsão interna. Sá Carneiro, desde que foi líder, nunca teve descanso. Deus me perdoe dizer isto, mas só teve descanso ao ver no sítio onde morreu, depois de morrer. Foi sempre contestado. Teve dissidências, foi as opções inadiáveis, foi no Congresso de Aveiro. E o que é curioso é que o PPD-PSD tem uma história de líderes, alguns que saíram do partido, voltaram ao partido, Mota Pinto, Rui Machete, Pinto Balsemão, que é o militante número 1, assinou o documento Opções Inadiáveis, que foi uma porta de saída de muitos deputados do PSD. Portanto, é um partido que vive de rupturas e de confrontos e que se alimenta. Porquê? Eu acho que é muito. Uma vez escrevi há anos para uma publicação de ciência política um artigo que se chamava PPD-PSD Dependência do Carisma. Acho que o PPD-PSD tem um líder muito forte e que aglutina, ou então entra em convulsão rapidamente. Líderes não carismáticos são muito depressa afastados.
E, portanto, esta comparação eu achei curiosa, a propósito dos 40 anos do PPD-PSD e da celebração que houve esta semana, e achei bom fazer esta reflexão, quer para os próprios, quer para os de outros partidos, quer para os que são independentes, verem a grande diferença neste aspecto entre o PSD e os outros partidos. Só para encerrarmos aqui esta questão, enfim, este número de inusitado era o que eu ia dizer, pode ser explicado em parte pela ação dos barões? Há barões a mais no PSD? Não, eu não vou dizer que seja... Olha que eu acho que não. Com certeza que os dirigentes têm uma responsabilidade grande, mas as bases também se agitam quando não se reconhecem na liderança. Isto está no sangue do PPD-PSD, está na sua matriz. Foi um partido que nasceu, enquanto o CDS nasceu ligado à Internacional Democrata Cristã, o PS à Internacional Socialista, o PC à Internacional Comunista. O PSD nasceu sem nenhuma internacional, quis entrar para a Internacional Socialista e não entrou. Deixou, não é? Exatamente. E, portanto, foi um país sempre sui generis. É um país que é um partido que nunca teve grande tradução em sistemas políticos outros, porque diz social-democrata, é social-democrata por ideologia, mas é uma social-democracia que vem do liberalismo e não que vem do marxismo, como nos outros países. Portanto, tem gente desde o centro-direita ao centro-esquerda. E, de facto, pronto, tem sempre... Isso acho que é um mau hábito do PSD. Quando está no poder, veja o PS agora, eleições europeias, foi reconhecido, estão lá todos na lista de António José Seguro, todas as tendências. A lista foi aprovada por unanimidade. Isso no PSD é praticamente impossível. Claro. Então, num líder na oposição, aquilo eram 30% garantidos de votos contra no Conselho Nacional. E quando o PS, a lista é votada por unanimidade. Os militantes do PS ou dirigentes, quando principalmente, então, sabem que pode vir aí o poder ou que podem ganhar eleições, unem-se. No PSD não é quando vem o poder. Estão sempre partidos. Pode ser que, pelo menos nesse capítulo, o PSD possa aprender alguma coisa com o PS. Sim, com o PCP então, não sei se é muito aprender, mas estabilidade lá não falta. Isso sim. Cada um é como é. Outro tema de análise, Pedro, as recentes declarações de Passos Coelho sobre um possível aumento de impostos caso surjam novos chumbos do Tribunal Constitucional. Sim. É mais pressão sobre os juízes do Palácio Ratão? É mais pressão, sem dúvida nenhuma, e eu não quis estar a amassar os telespectadores e pedir-vos para passarem estes números que estive a estudar e a ver pessoas que ganham 20 mil euros por ano, 40 mil ou 60 mil. Mas tenho aqui aumentos o que as pessoas pagam de aumentos de impostos e de retenção na fonte, que são aumentos verdadeiramente impressionantes. Um casal com dependente ganha 20 mil euros em conjunto, fazer retenção na fonte 815 euros em 2012, passa a fazer 1.250 euros em 2013. Um casal que ganha 60 mil euros também com dependente, pagava de imposto em 2012 10.300 euros, paga agora 11.900, mais 1.500 euros, um aumento de cerca de 15%. E depois porque tivemos também a diminuição das deduções. Imagina uma pessoa que paga um colégio de um filho de 600 euros, num colégio privado, mas que paga, portanto, 7 mil euros ano, pode deduzir 400 euros no máximo. Exatamente. Se tiver uma renda de casa, uma prestação da casa de 400 euros mês, pode deduzir 200 euros ano. Ou seja, foi a diminuição das deduções conjugada com o aumento da taxa dos impostos e com a mudança dos escalões. É uma dupla penalização, não é? Ou tripla, imenso. Neste caso. Não é? E quer dizer, o que vejo aqui, e nós estamos numa altura em que se está a pagar os impostos, é por isso que essas palavras do Primeiro-Ministro são um pouco enigmáticas. Ele já nas autárquicas, poucos dias antes, falou na possibilidade de um segundo resgate. Os candidatos autárquicas iam todos desmaiando, falou no comício em cima, porque eram declarações muito inconvenientes. Já nas eleições legislativas dos Açores, Berta Cabral ia à frente e pronto, foi à altura da TSU, aquela bronca, Passos Coelho, Portas. Berta Cabral veio por aí abaixo, não estou a dizer que foi só por causa disso, mas coincidiu. Lá ganhou o PS outra vez as eleições. Agora Passos Coelho, a 2 semanas das eleições europeias, vem falar no aumento de impostos. Eu acho que Passos Coelho, de facto, ele disse uma vez que se lixem as eleições, eu acho que ele estava a ser absolutamente sincero. Vamos ver se para o ano com as legislativas é a mesma coisa com ele próprio.
Que eu quero acreditar que sim. Eu lembro uma vez Cavaco Silva ter aumentado a gasolina, os combustíveis, uma semana antes de eleições, a demonstrar que é um líder duro e sem contemplações com eleições, e teve maioria absoluta. Nunca se sabe. Agora, mas não há aqui um indício que o atual Primeiro-Ministro, se calhar, já se está a preocupar um pouco com as eleições? A reposição de 20% ao ano dos cortes nos funcionários públicos, esse no anúncio, documento de estratégia orçamental. Mas isso fará efeito não é eleitoralismo. Mas fará efeito em 2015, justamente ano de eleições, não é? Mas fará efeito para as legislativas. Claro. Agora, para as europeias, Paulo Rangel deve ser abanado quando ouviu isto. Agora, o que é facto, o Primeiro-Ministro tem razão, ainda no fim de semana falei sobre uma forma até enfática sobre a fiscalização preventiva e o papel do Tribunal Constitucional no mundo. Acha que deveria acabar? Sim, isso acho. Acho que é uma quase originalidade do sistema português, inspirado no francês, mas enquanto, nos termos em que funciona em Portugal e com a origem que teve, porque o conceito da Revolução é que fazia a fiscalização preventiva da constitucionalidade, é de facto um caso único na generalidade dos países do mundo. Enfim, pode haver uma Constituição nos confins que seja exatamente igual, a que funciona assim não conheço. E, portanto, o que acontece, o que eu estava a dizer é, nós conheceremos algum outro país do mundo onde o Governo esteja à espera de decisões do Tribunal Constitucional para poder fazer a sua governação? Eu, sinceramente, eu vou dizer, conheço, lá está a França, o caso do imposto de 75% ao Hollande sobre as grandes fortunas, que o Conselho Constitucional lá chumbou. Fora isso, são leis sobre competências das regiões, quer dizer, grandes matérias estruturantes. Não pode ser sob a governação. Pode-se concordar ou discordar dos governos e das maiorias de Parlamento. Agora, a democracia é isto. Não há nenhuma notícia no resto da Europa a dizer assim, ou sobre a Irlanda, ou na Irlanda, ou na Grécia, olha, o governo não sabe ainda se isto pode ser, vai demorar uns meses, mas estamos à espera da decisão do Tribunal Constitucional. E o Primeiro-Ministro diz, olha, se vocês decidem assim, eu ainda aumento os impostos. Eu quero dizer uma coisa, acho que o Primeiro-Ministro, quer dizer, eu acho que as pessoas estão muito irritadas com o que estão a pagar agora, porque, olha, o IVA é até dia 15, as declarações de IRS até dia 20, não é? As pessoas estão a fazer agora as contas. Então estão a fazer as contas vezes ao menos 15%, retenções na FON, em alguns casos de 40%, 30 e tal por cento. Não, e eu quero Primeiro-Ministro dizer que aumentar os impostos. Que impostos é que se pode aumentar mais, não é? Porque se o chumbo do Tribunal Constitucional for um chumbo pesado, não é? Sim. Estamos a falar aqui de receitas da ordem dos 1,5 mil milhões. É preciso arranjar esta quantia. O IVA já está onde está, o IRS está onde está. Este ano é impossível. Só se lançar o tal imposto do património, não é? O imposto sobre as fortunas, sobre o património, pronto, que Miguel Cadilho sugeriu e que pode de facto ser um imposto, digamos, que ainda não foi mexido, ainda não foi utilizado. Aí pode ser. Agora, nesse imposto sobre os trabalhadores dependentes, ou sobre os profissionais liberais, ou seja o que for, quer dizer, é absolutamente impossível, embora eu perceba, quer dizer, o Primeiro-Ministro ao dizer isto está a dizer, atenção, eu tenho que arranjar dinheiro de algum lado. É o que ele está a dizer. Muito bem, mas o que apetece responder é, ó Sr. Primeiro-Ministro, mas vá lá falar com a Troika. Ou então devia ter mandado a Troika antes de falar com o Tribunal Constitucional e perguntar o que é constitucional ou inconstitucional. Nós não podemos é passar a vida nesta tómbola. Curiosamente, os juízes do Tribunal Constitucional já pediram o documento de estratégia orçamental que o Governo não tinha enviado para o Tribunal, nem tinha que enviar, não é? Mas os juízes já estão a analisar veja uma coisa. Documento. Não é? Um dos princípios que o Tribunal Constitucional fala é o princípio da confiança. Então, e aqui não está em causa o princípio da confiança com a fiscalização sucessiva, quando a Assembleia aprova um orçamento, os portugueses começam a trabalhar num quadro, e depois vêm dizer, não, se calhar o Tribunal Constitucional vai declarar uma boa parte inconstitucional, portanto nós vamos mudar isto tudo, vai aumentar impostos, temos de mexer na despesa aqui, Quer dizer, e o princípio da confiança aqui não é subvertido. Portanto, o Tribunal Constitucional, como dizia a Ministra da Justiça bem no sábado, em termos da sua jurisprudência, tem de ver aqui, de facto, a congruência das suas decisões e o devido equilíbrio a vários títulos deste princípio da segurança e da confiança nas decisões do Estado. Estas declarações do Primeiro-Ministro podem penalizar ainda mais o PSD nas europeias? E o CDS, e a coligação Aliança Portugal. Podem, sem dúvida nenhuma, mas quer dizer, o Primeiro-Ministro é tudo menos precipitado e, portanto, ele fez estas declarações conscientemente. É a maneira de ser dele, temos um Primeiro-Ministro com esta maneira de ser, gosta de trabalhar, eu não vou dizer, é sem rede, é praticamente sem rede, é correr riscos. É dizer assim, olha, eu vou para eleições, então eu vou arriscar o mais possível. Então eu vou dizer, atenção, que provavelmente tenho que aumentar os impostos. Da outra vez foi, olha, se calhar vem um segundo resgate.
Os malévolos dizem: o Primeiro-Ministro prefere que António José Seguro não perca as eleições. Prefere que seja ele o adversário do que seja António Costa. Eu aqui quero sublinhar bem, é um erro menosprezar António José Seguro. Já houve quem tentasse menosprezar Passos Coelho antes de ele ser líder e primeiro-ministro. Está lá há 3 anos. E é um erro menosprezar António José Seguro. António José Seguro é um homem competente e persistente. Pode não ter uma grande imagem de grande carisma. O que é certo é que agora tem o PS unido em torno Isso é que é facto. E nós aqui vamos por factos e não por conversas. Admite que, enfim, num cenário pós-eleitoral, a seguir às eleições europeias, no caso de uma derrota expressiva do PSD, uma vitória expressiva do PS, Cavaco Silva possa dissolver a Assembleia da República? Quer dizer, não. Quer dizer, está a dizer convocar eleições legislativas antecipadas. Óbvio. Se fosse muito expressiva, mas nada aponta para isso. Mas Cavaco Silva não é o homem para rupturas institucionais. Não acredito. Agora veja, todas as sondagens apontam para diferenças de 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Em 2004, quando Durão Barroso era Primeiro-Ministro, também houve coligação PSD-CDS, portanto há 10 anos, exatamente há 10 anos, e a diferença da coligação para o PS com Ferro Rodrigues como líder foi 10 pontos. O governo não caiu, porque Durão Barroso saiu, eu entrei, mas não sei se Durão Barroso tivesse ficado, se o governo continuava ou não, mas foram 10 pontos. Por 5 pontos. Mas na altura ninguém falou em dissolução ou que o governo devia sair logo nos dias seguintes, até soube-se logo que Durão Barroso podia se ir embora. Eu, com 5 pontos, não acredito sequer em antecipação de eleições. 5 pontos de diferença. E Cavaco Silva não é dado a rupturas. Eu acho que Cavaco Silva também, em princípio... Vamos lá ver. Não excluo. Cavaco Silva vai insistir no consenso entre os partidos. E eu acho que vai depender disso mais do que dos resultados eleitorais a decisão dele. A maneira como os partidos se portarem face às grandes matérias em relação às quais é necessário encontrar alguns entendimentos. Vem o salário mínimo, flexibilização de legislação, orçamento de 2015. Eu acho que Cavaco Silva vai exercer o seu grau de tolerância em relação ao modo como os partidos agirem, porque já estamos no pós-troika. E atenção, agora é que estamos também sem rede. Os juros estão-se a portar bem, mas há uma tendência na economia mundial para os juros poderem subir. Há quem diga que tudo isto está muito instável. Nós estamos com juros mais baixos que a Austrália e com outros países com AA ou AAA. Estamos praticamente a atingir mínimos históricos. Mínimos históricos. Tudo isto é estranho. O modo como o sistema financeiro e os mercados estão a comportar. Está a ser bom para nós, até devemos comprar dívida e substituir dívida velha, na minha opinião, porque os juros de facto estão muito baixos. Aliás, há este fim de semana uma entrevista ao público notável de um ex-conselheiro económico de Durão Barroso, um ex-conselheiro, digamos assim, mais rebelde, muito bem explicado sobre essa situação muito instável, estilo pudim-flan dos mercados a nível mundial. Estão a evoluir bem, mas nada disto parece muito sólido e muito seguro. Vamos esperar que corra bem. Oxalá. Oxalá. Vamos passar aqui para outra Universidade Política da JSD. Estamos a ficar com pouco tempo. Não, eu vou ser muito rápido sobre essa matéria. Só sublinhar a importância da formação. Costuma haver as universidades de verão. Esta foi uma universidade política, nem jurídica, nem económica. E achei interessante ver a quantidade de jovens, malta das novas gerações, que se continuam a interessar pela política, apesar do mal que se diz do sistema político e dos males que a política tem. E tenho visto isto por muito lado. E gostava de dar nota disso, mais do que das intervenções de todos os que lá estivemos como convidados. Estes lá tinham qualidade... Estava lá um miúdo de 13 anos, que adora política. Sabe o que é que me fez lembrar? O Paulo Portas. Que aos 14 anos já andava a escrever artigos no Tempo, lembra-se do semanário Tempo, e já andava, eu lembro lá na Buenos Aires, do PSD, atrás de nós, eu tinha pai 19, 20, ele 14, e ele já lá andava, um miúdo com 13 anos, interessadíssimo nas coisas da polícia, imensa graça. Sei lá. Que esta nova geração tenha... Que goste e reforme. Goste e tenha qualidade. Vamos à frase da semana. Não há limite para o quão afrontados nos sentimos é o fim da Europa. Tornou-se selvagem, já não tem homens e mulheres, têm isto. É uma frase de Vladimir Zhirinovsky, que é o líder nacionalista russo, a propósito do que se passou no Festival da Eurovisão.
Eu quero o que se passou no Festival da Eurovisão, em Canhos, um travesti. Uma drag queen. Uma drag queen austríaca, que viu o nome travesti na televisão, por isso é que estou a dizer. Enfim, pareceu-me simpático, uma pessoa simpática, mas ganhou, quer esse, pronto, cantor, drag queen, com barba. Transexual com barba. Transexual, quer os comentários do dirigente russo, eu deixo sem comentários. Há meditação e ponderação das pessoas, de facto, como este mundo está a mudar, mas acho que merece realce, quer a vitória, quer os comentários. Não vou dizer nem bem de uns, nem mal de outros. Acho que os espectadores têm cabeça mais do que suficiente para saberem julgar. Agora, são frases com impacto, uma frase com impacto e uma vitória com impacto. Achei que merecia destaque. A imagem da semana é uma coisa completamente diferente, que eu acho um momento extraordinário. Eu vi o jogo, temos a imagem. Bem, este remate, veja a defesa. E porquê é que escolhi esta defesa? É uma defesa do guarda-redes do Málaga, não é? Do no Málaga. Jogo de ontem, não é? Cabalheiros, é extraordinária. E evita, se esta bola tem entrado, o Atlético de Madrid era campeão. Exato, era campeão. Isto foi a 3 minutos do fim, para aí, eu já em cima do minuto 90, veja como ele vai buscar aquela bola. Aquilo é um remate a Ronaldo. Este guarda-redes faz uma defesa absolutamente soberba. O Barcelona empata em Elche 0-0. O Atlético de Madrid, se esta bola entra, estava neste momento a fechar o título. Assim tem que ir domingo a Barcelona. Sabe aquele filme Os Instantes Decisivos, com a Gwyneth Paltrow, em que vai apanhar o metro e depois o filme tem duas histórias. Ela apanhando o metro ou perdendo o metro por uns segundos, que é completamente diferente a vida dela. Aqui é um pouco a mesma coisa, são os instantes decisivos da vida. É de facto uma excelente defesa em qualquer parte. Extraordinário. Hoje vamos inovar aqui no seu Inovar espaço, um bocadinho. É? Eu acho, também há muita conversa no país, acho que precisamos aqui quer de imagens, de sons e de sugestões para que façam bem às pessoas. E a primeira sugestão que tem é uma aplicação, não é? É uma aplicação que pode descarregar qualquer pessoa no seu smartphone, e há muitos smartphones em Portugal, chama-se FlightAware, e o que é que consegue com esta aplicação? Consegue ver a rota dos aviões, põe o aeroporto de partida, o aeroporto de chegada, e imediatamente lhe dá, eu tenho aqui FlightAware, imediatamente lhe dá, tem aqui a rota do voo, põe aqui o aeroporto de partida, o aeroporto de chegada, e depois dá-lhe onde é que vai o avião, vê a rota do avião e vê onde é que ele vai, se vai a meio, se vai no princípio, se está a chegar. Em pleno voo. Em pleno voo. Para viagens de familiares, eu, por exemplo, vou pôr aqui Lisboa para Newark, está aqui, e dá imediatamente aqui, está aqui, os voos todos que neste momento estão no ar entre Lisboa e Newark, ou os que chegaram há bocadinho, ou os que estão para chegar. E depois pode carregar no, olha, chegou, e depois dá-lhe os que estão em voo. Está a ver? E os que estão em voo. Fantástico, de facto. É uma aplicação fantástica. Se tem o seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu primo, o seu irmão. Eu tenho familiares em vários pontos do mundo. Sempre a viajar, olha, passa a vida a ver aqui, ver se o voo está atrasado, se os posso ir buscar ao aeroporto. É uma grande aplicação que eu faço a sugestão, e vamos passar a fazer uma sugestão destas todas as semanas. E também vamos passar a sugerir uma música. Uma música, sim, uma música que seja boa e agradável de ouvir. Nos tempos difíceis vamos vivendo. Isto é uma música dos Bee Gees, uma música intemporal também, How Deep Is Your Love. Os Bee Gees, depois dos Beatles, foram uma grande banda daquelas décadas do século passado, e esta é uma banda nova, The Birds and the Bee, que são dois. Ele foi produtor, já trabalhou com grandes grupos como os Red Hot Chili Peppers, o Beck, Kylie Minogue, e é uma música que este duo adaptou com uma melodia, com um arranjo muito bonito, o How Deep Is Your Love, que é uma música célebre dos Bee Gees. Intemporal, uma música intemporal, de facto. A banda, o duo, chama-se The Birds and the Bee, com 2 Es. E sugiro a quem quiser ouvir que o faça, que tem muito... é um belo arranjo, um belo instrumental desta lindíssima música dos Bee Gees. Pedro, nós ainda temos aqui alguns minutos, poucos. Não sei se quer terminar aqui com a música ou se ainda quer falar um pouco da Primeira Liga. Da Primeira Liga, da maneira como correu, talvez, e das mudanças que se perspectivam. Quer dizer, a Primeira Liga, pronto, teve um vencedor mais do que merecido, já sabemos. O Porto acabou a ganhar bem, o Sporting acabou um pouco... talvez perturbado pelo ambiente interno que sente. Eu tive para escolher como imagem da semana
A cara do presidente do Sporting, Bruno Carvalho, e do diretor de departamento, Augusto Inácio, que é treinador de profissão, de quem se diz que está com algumas desavenças com o Leonardo Jardim, logo no princípio do jogo, sentados no banco com uma cara de muito poucos amigos. Está bem que o Estoril marcou quase logo no princípio, mas aquilo quase dava a imagem um pouco do ambiente que se diz que não está totalmente fácil lá dentro. E o que é fato é que se perspectiva, e parece confirmar-se, a saída de Leonardo Jardim, a ida do treinador de Estoril para o Sporting. Julgo também que, em termos de novidades, irá o treinador do Rio Ave para o Sporting de Braga. E, enfim, está sem saber, irá Leonardo Jardim para o Mónaco, irá Jorge Jesus no Mónaco, ali no meio da realeza ou do Principado. Deve ser extraordinário com a sua descontração, com a sua maneira de ser. É, de facto, Jorge Jesus no Mónaco deve ser extraordinário de ver-se confirmar. O Leonardo Jardim também é, enfim, um treinador algo carrancudo, mas é um caso diferente. Mas eu acho que a Liga, olha, foi bonito ver a final da Taça da Liga. É uma organização que vem de Hermínio Loureiro, que este presidente continuou, e ver as equipas ali a fazerem filas no fim, quem perdeu a aplaudir os vencedores a aplaudir os vencidos. Bonito, claro. Acho que é bonito. Acho que o campeonato, no geral, acabou sem surpresa. O Belenenses manteve-se. Para quem gosta, eu tenho uma simpatia pelo Clube de Belém e tenho grandes amigos adeptos de Belém. Fiquei contente. Tenho pena do Olhanense, por onde que desceu. E o Passos Ferreira, vejam o que é a vida. Foi à Champions no princípio da época, mas isto acontece muita vez. As equipas pequenas ou médias que fazem grande época no ano e depois têm que fazer um esforço financeiro, vão às europeias e depois baixam muito no ano seguinte. Agora vai ter que jogar o play-off com o Desportivo das Aves. O Sporting não poderá estar a correr o risco de, enfim, fruto desta excelente época que fez, então comparando com o ano passado, isso é ainda mais evidente, de estar aqui a embandeirar em arco com os objetivos e com as expectativas para onde Sim, se o Presidente Bruno Carvalho não me leva a mal uma sugestão, eu dar-lhe, não um conselho, mas uma sugestão de manter as expectativas no nível em que elas estiveram este ano. Os sportinguistas já ficam muito contentes e compreendem, se houver mais uma época do Sporting, a dar tudo de si, sem estar a lutar pelo título diretamente nem indiretamente ainda, porque compreendem que o clube precisa de mais tempo a se reestruturar e se reorganizar. E, portanto, eu daria a sugestão ao Presidente Bruno Carvalho para não ter pressa. Ele, neste momento, tem crédito suficiente de todos os que somos sportinguistas para ter tempo para reorganizar e sem anunciar disputas de título que só podem perturbar o clube, jogadores, adeptos, dirigentes, técnicos e nada mais. Ele que tenha calma, porque ele tem estado bem, ele que não muda a maneira como tem estado. Pedro, muito obrigado. Obrigado também, João. É sempre um prazer. Até para a semana, até breve, se Deus quiser. É ponto final neste CM Jornal, já a seguir Rua Segura. Até amanhã. Boa noite. A seguir, Rua Segura. Injustiça, companheirismo, amor e desamores. Um filme que recria de forma criativa dois homens revoltados com as injustiças sociais, mas que sem violência protestam de forma surpreendente. A não perder, uma história que dá que pensar. Os Educadores, hoje à noite, na CMTV. Existem momentos de pura descontração que não devem ser desperdiçados e uma boa dose de loucura por dia nem sabe o bem que lhe fazia. Deixe-se levar numa viagem ao centro do mundo, o Mundo Louco. Mundo Louco, com Marta Viveiros, de segunda a sexta, ao final da tarde. Porque é um balão de água? Porque se comporta como uma pele forte e saudável. Novo Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Fortalece a barreira de hidratação da pele em 54%. Proteja-se do mundo exterior. Ilumina a sua pele. Novo Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus, da Clinique. Os monstros são sempre assim, tão assustadores. Os brinquedos têm vida. Existe um lugar onde a imaginação não tem limites e onde os sonhos se tornam realidade. Não espere mais. Reserve as suas férias de verão para toda a família na Disneyland Paris durante o verão mágico de 5 a 25 de maio com todas as refeições grátis.
Informe-se na sua agência de viagens. Venha a Disneyland Paris com a Salféria. Você está aqui. Hoje, no Rua Segura, ação real com a GNR numa operação policial que encerra uma festa ilegal em Setúbal. Um homem de 45 anos que violou 2 enteadas em Lisboa está há poucos meses de sair em liberdade condicional. As vítimas estão com medo que o predador sexual volte para se vingar. Na Nigéria, as meninas raptadas pelos radicais islâmicos aparecem num vídeo. Os raptores aceitam entregar as jovens em troca da libertação de prisioneiros do movimento islâmico radical. Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Rua Segura de hoje. Começamos com uma situação que está a causar o pânico e o desespero a 2 pessoas, 2 jovens que foram vítimas de violação de um homem que agora está prestes a sair em liberdade condicional. A violação aconteceu na Graça, em Lisboa, e este homem vai sair daqui a alguns meses, se nada for feito, e as vítimas estão com medo que este agressor volte para se vingar. Durante anos a fio, 2 irmãs foram violadas e espancadas no bairro da Graça, em Lisboa. Os abusos começaram em 2005. As vítimas tinham 8 e 15 anos e eram obrigadas a manter relações sexuais com o padrasto. Em dezembro de 2011, o caso chegou a tribunal. O homem, atualmente com 45 anos, foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão. Uma pena que ficou muito aquém do que as vítimas queriam. Poucos meses antes, uma das jovens, numa entrevista ao Correio da Manhã, pedia a pena máxima. O que eu gostava era que ele apanhasse pena máxima. Não sei se é o que vai acontecer, não é? Mas é o que eu quero. O que eu quero é que seja feita a justiça e eu quero que ele pague por tudo aquilo que ele nos fez. Porque eu não o perdoo, nem nunca vou perdoar. Mas nada disto aconteceu. Os juízes aplicaram uma pena de 7 anos e agora cumprido já 2/3 da pena. O predador sexual está a menos de 1 ano de sair da cadeia em liberdade condicional. No dia em que foi condenado, o homem já estava preso há 1 ano, tempo que lhe foi descontado. As 2 vítimas viram recentemente o Estado adiantar-lhes a indemnização, cerca de 20 mil euros a cada uma delas. Querem fugir e evitar o reencontro com o predador sexual que as violou. Lembro-me de me sentir a mim mesma mal, a pensar que eu própria tinha de sair da minha mãe, porque pronto, afinal de contas ele era o cônjuge dela, não é? Ele vivia com ela. Lembro-me de sentir isso. Lembro-me que fiquei a chorar durante muito tempo. A par dos abusos sexuais, seguiam-se também as agressões violentas. O predador sexual não trabalhava e não sustentava nem a mulher nem as filhas da companheira. Os constantes espancamentos serviam para as vítimas não apresentarem queixa às autoridades. Eu tinha muito a mim, porquê? Porque não havia dinheiro. Porque, pronto, na altura a minha mãe ainda tinha o estabelecimento dela, mas já não trabalhava lá, praticamente já não lucrava nada. Porquê? Porque ele tirava o dinheiro sempre. Então a minha mãe não tinha dinheiro para pagar as dívidas que ela tinha, e então, pronto. O adiantamento das indemnizações acontece depois de saber que o violador não dispõe de bens em seu nome e por isso seria impossível pagar as indemnizações. As jovens receiam agora que, com a saída do predador sexual, ele regresse para se vingar. Ora, este é o tema central do Rua Segura de hoje. Para nos ajudar numa reflexão que é característica aqui do Rua Segura, temos hoje Francisco Moita Flores. Olá, boa noite, Francisco. Boa noite. Esse fim de semana? Corra bem. Bom, vamos passar o Sporting a perder, mas enfim. Bom, mas já nada havia a fazer, não é? Os objetivos já estavam atingidos. E falamos finalmente de futebol aqui no Rua Segura. Mas vamos falar de um tema mais sério, muito mais sério. Este é um caso que nós vamos comentá-lo especificamente, mas que serve também para falar de outros, fazer ligação a outros, de mulheres, meninas, que se queixam, que conseguem ir às autoridades, passam por todo aquele processo difícil, mas que depois, anos mais tarde, podem vir a confrontar-se com o seu próprio agressor. Este medo faz sentido? Não faz muito sentido. Não há uma história de
indivíduos que saem da prisão para vir retaliar a um ou outro caso esporádico, mas vulgarmente é contra o juiz, ou é contra o procurador, ou contra a polícia que o prendeu. Mas são esporádicos os casos de indivíduos que saem depois de terem cumprido uma pena e que regressam para cometer, para se vingarem especificamente. Até porque quem sai em liberdade condicional sai de uma forma condicional. Portanto, não, como diz a própria expressão, qualquer ato ilegítimo, criminal que ele cometa, devolve-o à prisão para continuar a cumprir a pena. Devo dizer que, lembro-me perfeitamente deste caso, destas meninas, fazem parte de um conjunto de meninas muito grandes que nós temos, que infelizmente foram maltratadas pelos seus padrastos e por aqueles que deviam zelar por elas, e estou em crer que elas estarão não só estarão mais tranquilas, ou deverão estar mais tranquilas, como devem pedir como suporte apoio psicológico à APAV ou a alguma assistência social, porque julgo que um indivíduo desta natureza também deve ser sinalizado pelas autoridades, não é? Não vem cá para fora e fica aí ao Deus dará. Deve estar sinalizado, não é? E por isso estou convencido que não há grandes razões para preocupação. Preocupação poderá existir no facto destes... Preocupação não está cá fora e como predador sexual poder cometer... Exatamente, porque isto é um crime que não contra estas vítimas. Exatamente. Não contra estas vítimas, mas contra outras, não é? E isso nós julgo que continuamos a tratar de uma forma muito displicente. Os criminosos cometem este tipo de crimes, não é? São condenados, no momento em que são condenados esquecemos-los. Nas cadeias ainda existe algum acompanhamento. Quando são libertos poderá eventualmente haver encontros pontuais, mas o que é facto é que eles ficam à rédea solta. E depois pode haver recidivas, pode haver novos comportamentos criminosos da mesma natureza, porque vulgarmente um homem que ataca crianças de 7, 8, 10 anos é alguém que tem uma perturbação patológica, há ali uma patologia qualquer, não é? Do foro médico, que não é resolúvel com a cadeia, nem é resolúvel com a polícia, não é? E é essa preocupação, por exemplo, em Inglaterra... Fará sentido identificar especificamente e de forma geográfica estes criminosos quando saem da prisão? Para mim faz todo o sentido. Há discussões